Olá, meu povo, eu sou o Padre Joãozinho e esse é o seu podcast Rema, uma palavra que pode fazer a diferença, que pode mudar a sua vida, aqui pela TV Evangelizar e também no meu canal no YouTube, Padre Joãozinho. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e esteja sempre por dentro das novidades. E toda semana nós convidamos uma pessoa que tem uma palavra inspiradora para vir aqui. Já esteve conosco, falando da pós-graduação em Mariologia da Faculdade Deoniana com a Academia Marial de Aparecida, a professora Márcia Miné. Boa noite, professora. Boa noite, Padre Joãozinho. Que alegria estar aqui novamente para continuar a nossa conversa. Pois é, quando você esteve aqui falando da pós, foi muito interessante, porque muita gente se interessou, montamos até um grupo no WhatsApp para as pessoas interessadas em interagir, o pessoal pôde interagir naquele programa, continuam interagindo, mas não deu tempo de falar sobre o seu doutorado, não é? Foi mesmo. Você faz doutorado na PUC do Rio de Janeiro? Isso, padre. Eu faço na PUC do Rio de Janeiro, que foi onde eu também fiz o meu mestrado. Ah, sim. Então, praticamente continuando de onde eu parei, eu retomo, justamente depois de fazer uma pós-graduação em Mariologia, que eu faço parte, como falei, da última vez que estivemos juntos, que eu também fiz essa pós e sou da primeira turma. Então, foi através desse contato com a Mariologia que aí amadureceu tudo que eu já vinha trabalhando, desde a Deoniana, na graduação do meu TCC, que também aprofundei no mestrado, depois a pós-graduação em Mariologia, que me trouxe novamente. E você é leiga? Eu sou leiga, casada, mãe, avó, e faço parte da primeira turma da Faculdade Deoniana de primeira Teologia. Turma credenciada pelo MEC, né? Isso. E 2000 a minha formatura foi em 2005. Tá certo. Iniciei, acho que em 2002. 2, 3, 4, 5. Isso, 4 anos de teologia. 4 anos de teologia de manhã, com seminaristas, estudando para valer teologia, e uma leiga, uma mulher ali, se interessando pela teologia e depois também através da teologia, da reflexão teológica, aprofundando as questões mariológicas na pós-graduação. Então quer dizer que a Mariologia para você é uma paixão de longa data? De longa data. Vem um pouco da experiência, lógico, sempre da devoção em família, que nós já falamos lá atrás, numa outra conversa, que é uma devoção muito original, que nos leva sempre para uma reflexão mais profunda, para a vocação da teologia também, que eu descobri que tinha através de trabalhos pastorais e tudo mais. E desemboquei na teologia, e a Mariologia vem junto, da devoção, da família, em casa, a partir da reflexão teológica na faculdade, no Tratado da Mariologia, e depois também um pouco no mestrado. Mas o que me deu mesmo fundamentos para desenvolver algo mais, o estudo da Mariologia, foi assim a pós-graduação em Mariologia, e volto para o doutorado agora com a minha tese. E por que alguém que é uma leiga, você falou, casada, mãe, vó, estudaria a pessoa de Maria, Porque parece assim, basta rezar o terço, basta a gente ser devoto e Aparecida e cantar Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, não é? Por que alguém que vive na condição de leigo, de leiga, um cristão fiel leigo, como diz, Christe Fidelis Laici, você é uma leiga. Por que um leigo se interessa em mergulhar nas águas mais profundas da teologia? Sabe por quê? Porque muita gente que nos assiste pode estar pensando assim, teologia é coisa para padre, é coisa para freira, Mas por quê? Na verdade, tem tudo a ver com a vida em si, Tem duas coisas que eu coloco. Primeiro, a teologia, eu gosto de pensar que Maria foi a primeira teóloga, Aquela que questiona a fé, questiona as coisas de Deus na nossa vida, E isso já nasce meio na vocação de cada um. Porque para fazer teologia você tem que ter uma vocação, uma predisposição para ser essa pessoa inquieta, assim como Maria foi, inquieta no sentido de querer saber da sua fé e compreender o que se crê.
né? Então, isso, a partir da minha realidade da vida, onde estou, na minha casa, nos meus afazeres, na minha família, na minha pastoral, na minha paróquia, sempre foi me levando mais a buscar conhecer mais. Eu achava, Padre Joãozinho, que a teologia ia me dar respostas. E, na verdade, eu saí com mais perguntas. E eu acho que é isso que Maria... Só que Jesus, das 300 coisas que ele disse, que estão nos evangelhos, ele falou muito mais, mas das 300 que ele falou no evangelho, 100 são perguntas, ou seja, era um menino perguntador. Perguntador. Né? Maria, eu acho que passou um pouco isso para Jesus, né? Porque eu acho que isso faz parte da... Ela perguntou para o anjo, né, como acontecerá isso, Exatamente. se eu não conheço o homem? Então, tem essa dimensão. Explica aí, seu anjo. Será que é isso a atitude sua como leiga? Muita gente olha para Maria como uma consagrada, modelo da vida religiosa. Você acha que Maria é modelo também para um leigo, para uma leiga? Com certeza, porque ela é modelo de fé, né? Ela é aquela que crê, aquela que acredita na presença de Deus na vida e na vida cotidiana, né? Porque Maria não era monja, Maria era uma dona de casa. Casada. Era uma menina, era jovem, mas já tinha uma experiência de fé profunda, né, de oração. Era um povo judeu, um povo que tinha essa dinâmica religiosa de buscar a presença de Deus sempre na vida concreta do cotidiano. E Maria faz parte dessa história cotidiana do dia a dia. Uma vida simples, uma vida dura, a gente procurando se aproximar um pouquinho da realidade da Palestina no século I, a gente consegue chegar um pouco próximo da realidade em que vivia, no contexto em que se vivia, a realidade da experiência que Maria faz quando ela recebe a visita do anjo na sua casinha em Nazaré. Interessante. Outro dia eu estava vendo, eu acho que me perdoe as Paulinas se eu errar, mas eu acho que é da Paulus, novos livros, inclusive eu acho que na Liturgia Diária, que é publicada por vários editores, né? Mas novos livros, e tinha lá como novo livro O Silêncio de Maria, de Inácio Laranhaga. Mas eu lembro desse livro da minha infância. Você foi, como é que chama da oficina de oração? Você foi guia? Guia das oficinas de oração e vida de Frei Inácio Laranhaga. Foi uma experiência muito rica que eu fiz, porque na oficina, na verdade, eu primeiro fiz a oficina, como qualquer oficinista que se interessa em buscar métodos de oração. Eu acho que tudo na vida tem que ter um método, tem que ter uma disciplina. Sempre fui assim. E com a oração não é diferente, porque as coisas... A relação que nós temos com Deus na nossa fé não é uma mágica. A gente tem que criar espaço para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. E foi na oficina de oração em vida do Frei Inácio Laranhaga que eu encontrei essa identificação, porque ele traz vários métodos de oração. Né? Que rezar se aprende, né? Você aprende, inclusive, postura corporal, você aprende o relaxamento mental, abrir espaço. Aliás, tudo na vida é assim, né? Você tem que aprender a comer, e a escola às vezes não ensina. Você tem que aprender a ter uma vida afetiva, por exemplo, o adolescente vai namorar, mas a escola não ensina ele a namorar. E depois o casal resolve noivar, mas a escola não ensina a noivar, ele resolve casar. Mas onde é que se tem uma escola de casamento? Né? O curso de noivos às vezes dura um dia, às vezes menos. Né? E aí, casou, ele tem que administrar a casa. Contabilidade doméstica, mas ele nunca mexeu com contabilidade. Aí ele faz dívida e entra no vermelho no cartão de crédito. Não é assim? E aí, nas coisas de Deus também. Ele quer ser cristão, mas não estuda teologia, nem os rudimentos, nem a catequese. Né? E ele quer rezar, mas onde é que se aprende a rezar? Né? E rezar também se aprende. Isso tudo que você acabou de falar tem uma dimensão também que a gente não sabe e aprende sendo, que é ser mãe. Né? A gente, de repente, está com o filho diante, a mãe de primeira viagem, digamos assim, está com o filho. E ninguém ensinou ela a ser mãe? Ninguém ensinou, ela tem uma ideia. Né? A avó passou alguma coisa. Eu pensei nisso, que a mulher, às vezes, não sabe... Ser mãe. Ser mãe. Não sabe amamentar. Não nasce sabendo. E aí, a partir daquela vocação também para ser mãe, porque não é só querer, né? Você tem que ter uma vocação para a maternidade, e isso já abre um espaço para você ser mãe realmente. Será que é por isso que muitas mulheres têm medo do parto natural? Porque ela nunca nem experimentou isso, sempre foi escondido dela, não é? Como que se dá à luz uma criança, né?
Aí, com muito medo, ela vai lá e faz cesárea. Exatamente, ainda mais hoje, né? Você teve os filhos de cesariana? Não, eu tive os filhos de parto normal. Todos os seus? Você tem 3? Eu tenho 3. É quem? É Vinícius? É a Vanessa, a mais velha. A Vanessa. Vanessa está onde? A Vanessa mora em Florianópolis, é médica. E esse ano ela faz 43 anos de idade. Não devia contar aqui em rede nacional a idade da Vanessa. A Vanessa vai brigar comigo, mas tudo bem. Ontem foi o aniversário da minha filha, Vivian, que é a segunda, que também já é mãe 2 vezes, que fez 43 anos, e mora em Taubaté, né? Okay. Está próximo. E tem o Vinícius, que é o caçula, que está com 31 anos, que agora, há pouco tempo, foi para fora do Brasil, está morando agora na Pensilvânia. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Então, são os 3 filhos. O caçula foi para fora? Foi para fora. Tá voou mais longe? Mais longe. Criou asa e voou literalmente. Mas, assim, voou é espaço físico, porque no coração da mãe o filho permanece, né? Maria é nossa mãe. Você acha que Maria fala de nós com essa empolgação que você fala dos filhos? Com certeza fala. Porque a experiência da maternidade é uma experiência divina. Antropologicamente falando, é humano, mas é divino. Gerar é uma dimensão divina e humana. Então, a experiência da maternidade, ela não se dá somente no momento do parto. Eu acho que ali se inicia uma nova relação. Mas a mãe já tem uma relação ali com o filho, já no útero, não é? Então, ali já tem um ser que está sendo gerado dentro do seu ventre. Então, é uma experiência para a vida toda. Na verdade, no Evangelho se fala muito mais de Maria como mãe do que como a Virgem Maria, né? Aí se fala que é a Virgem Mãe, o dogma da maternidade divina, que é Mater Dei ou Theotokos, é muito mais importante, é o principal dos dogmas, não é? É o principal dos dogmas. Não sei se quem está nos ouvindo está entendendo que existem dogmas mariais ou dogmas marianos, né? Nós ainda vamos falar mais sobre isso. Mas você estava falando da pós-graduação em Mariologia, né? As pessoas que nos acompanham às vezes perguntam assim, fala na prática, como é que eu faço para me inscrever? Olha, eu vou te dar uma dica muito fácil. Você vem aqui, ó, no Google, né? A gente diz assim, mas por que o Google? Não, porque o Google você coloca assim, vamos fazer um teste aqui, pós-Mariologia, pós-Mariologia deoniana. E se colocar só pós-Mariologia, vai aparecer o primeiro link, olha que impressionante, o primeiro link já te leva no formulário de inscrição. Está aqui, pós-graduação em Mariologia Lato Sensu, da Faculdade Deoniana, e está aqui, inscreva-se. Clica no link, não é isso? E a pessoa mesmo. Já faz o cadastro, se inscreve, e o resto a secretaria vai entrar em contato com você, e você vai ser conduzido a esse projeto belíssimo de mergulhar nas águas mais profundas da Mariologia, que é uma ciência que atravessa 2000 anos de história, não é? Exatamente. Como nós falamos no programa anterior, o mergulho na Mariologia, e foi exatamente que trouxe essa minha possibilidade de ampliar aquilo que eu já digamos assim, flertava, né? Na graduação, que eu trabalhei o sacerdócio comum dos fiéis, povo de Deus. Então... Como leiga... Como leiga, você trabalhou fazendo o sacerdócio teologia, comum. Eu trabalhei o sacerdócio comum dos fiéis. E no mestrado? Aí que vem essa coisa interessante, né? Que é o perguntador, a teologia é uma coisa que não... Ela tem, assim, vida, dinamismo, né? Então, eu parto desse lugar do sacerdócio comum dos fiéis, povo de Deus, e aí, no mestrado, eu desenvolvo, então, o protagonismo do laicato nas conferências, a partir do Concílio Vaticano II e nas conferências episcopais latino-americanas. Entendi. Você deu uma mergulhada mais fundo. Quer dizer, e agora no doutorado, tem ainda o que saber? Tem ainda mais profundidade para mergulhar? Então, é uma continuidade. Por conta de quê? O sacerdócio comum dos fiéis entra
na pesquisa e na dinâmica do protagonismo do laicato no Concílio Vaticano II e nas conferências episcopais latino-americanas. A partir dali, eu faço a experiência da pós-graduação em Mariologia e retomo para a minha pesquisa e o meu envolvimento com a teologia, com a reflexão teológica, e venho com a proposta da minha tese, que é a teologia mariana do laicato, um olhar para a identidade cristã do laicato à luz da dimensão mariana da Igreja. Ou seja, você juntou esse seu interesse pela pessoa de Maria como primeira leiga cristã, como a primeira que recebeu o chamado para, inclusive, se tornar mãe de Deus, e junta com toda a sua condição de leiga, você foi juntando tudo numa sopa teológica, né? Que agora vai ser um doutorado. Olha, nós estamos terminando esse primeiro bloco, né? E estamos aqui entrevistando, para você que chegou agora, a professora Márcia Miné Geraldo, de Taubaté, que é leiga, esposa e mãe, vó, né? E teóloga formada pela Faculdade de Uniana, depois fez a pós-graduação em Mariologia, fez o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, sobre o sacerdócio comum dos fiéis, ou seja, a condição do leigo, e agora cursa o doutorado e é coordenadora da pós em Mariologia. No segundo bloco, vamos entender melhor o que é essa teologia mariana do laicato. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Muito bem, meu povo, nós estamos aqui pela TV Evangelizar com o programa Rema, esse podcast de toda semana, que vai ao ar aqui pela TV Evangelizar, mas também pelo meu canal no YouTube. É só você colocar lá no buscar Padre Joãozinho, P-A-D-R-E, Joãozinho, Padre, né? Que você vai chegar no canal. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e você sempre vai receber boas notícias. Evangelizar é preciso, como costuma repetir o Padre Reginaldo, e dar nome a esta TV, que é a TV Evangelizar. Hoje entrevistamos a professora Márcia Miné. E estávamos falando no bloco passado que o tema do seu doutorado na PUC do Rio de Janeiro é Teologia Mariana do Laicato, não é? E o que é isso agora, uma teologia mariana do laicato? Então, Padre Joãozinho, continuando na minha reflexão teológica sobre o sacerdócio comum dos fiéis, surge, a partir da Mariologia e tudo mais, essa dimensão, teologia mariana do laicato. Quantos capítulos? São 3 capítulos. Vamos lá, então. De maneira bem rápida e sucinta. O primeiro capítulo você pretende falar sobre o quê? O primeiro capítulo, ele já começa da onde eu parei, que é a teologia do laicato. Ok. Antes que eu arrume uma confusão, né? Quem é a sua orientadora? Eu tive a graça, Padre Joãozinho, de ter sido orientanda da professora Ana Maria Tepedino no mestrado. Professora que faleceu, da PUC, muito famosa. Professora da PUC. Que ela faleceu, né? Em que ano? Ela faleceu, já deve estar fazendo uns 4 anos. Também leiga, né? Também leiga, casada, teóloga. E autora de muitos livros. Autora de muitos livros. E uma pessoa maravilhosa que me... Inspirante para você. Totalmente. Porque ela é exatamente no mesmo lugar onde eu estou, como teóloga na PUC, engajada já desde os movimentos juvenis do tempo dela, sempre na teologia, sempre à frente. Então eu me identifiquei muito. Mas ela faleceu. Ela faleceu. Né? Está lá no céu rezando pela gente do lado de Maria. Isso. E agora? Agora, no doutorado. No doutorado eu tenho comigo a professora Lúcia Pedrosa, que é a minha orientadora na minha tese agora de doutorado. Lúcia Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Mariologia. Que é Presidenta. E não posso deixar de dizer também, e trazer aqui a grande experiência que também me trouxe para esse momento do doutorado, que é a professora Lina Boff, que ela, hoje, professora emérita. Emérita, né? Ela PUC. deve estar com que idade? Já quase uns 80 anos, né? Ela já tem... Mais, né? Ela, não sei se ela gosta muito que fale não, mas eu acho que ela deve estar chegando perto dos 80. 62, mais ou menos. Mas é uma pessoa maravilhosa, continua, né, atuando, escrevendo, envolvida. Ela lançou um livro na pós-graduação,
no ano passado. Então, assim... É incansável. Incansável. Mas hoje, quem assumiu o lugar da Mariologia na PUC, que antes era da professora Lina Boff, é a professora Lúcia Pedrosa. Que é especialista na área de espiritualidade, Espiritualidade. Né? Principalmente espiritualidade teresiana. Teresiana. Então, ela traz toda essa mística. Um abraço aí para a professora Lúcia Pedrosa, que sempre está conosco, para o que der e vier. Também professora da pós, não é? Professora da pós. Aliás, Lina. O irmão dela, o Clodovis Boff. Clodovis lançou conosco. esse livro, né? Você estava me mostrando aqui esse livro, a crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Clodovis Maria Boff, eu nunca tinha visto o nome dele com Maria em nenhum livro. Dessa vez ele assumiu. Ele é servita. Isso aqui ele escreveu junto com o padre Leandro Razer Adorno, que é da Aliança de Misericórdia. Um abraço para o padre Leandro. E ele faz uma revisão aqui, é quase que uma confissões do Frei Clodovis Boff. Se der tempo, a gente pode até voltar a conversar. Mas o Frei Clodovis também foi professor da PUC e irmão da Lina, não é? Isso. E temos também o irmão Afonso Murad, que também está conosco na pós. Então, muito conhecido, é marista, né? Maristas. Então, assim, mais com a professora... Está bem acompanhada, então. Sim, bem acompanhada. Com a professora Lúcia Pedrosa agora trabalhando. No primeiro capítulo, como eu dizia, a teologia do laicato, que eu vou partir de onde eu parei. Né? Mas então, vamos lá. E o segundo? O segundo é a dimensão mariana da igreja, mas Maria como primeira leiga cristã. E o terceiro? E o terceiro, como não poderia ser, a teologia mariana do laicato. Ok. Lúcia, agora vamos estudar cada um desses pontos aí. Vamos começar pelo primeiro, não é? Então, fiquei interessado aí nesse primeiro. A teologia do laicato. A grande maioria, milhões de pessoas nos assistem toda semana aqui pela TV Evangelizar, e a grande maioria são leigos, não é? E muita gente usa o senso comum, né, para dizer que leigo é aquele que não sabe. Eu sou leigo em matemática. Eu sou leigo em astronomia. Eu vejo hoje muita gente, tem muito programa de astronomia na TV, né? Eu me sinto muito leigo em astronomia, não tive isso na escola, né? Aquele negócio dos planetas, então eu sou leigo. Então, leigo é aquele que não sabe, leigo é aquele que não é padre, que não é religioso nem religiosa. Então, o que ele é? Ele é o não. Ele é leigo. O que é ser leigo? Você é uma leiga. Eu sou uma leiga. Eu coloco aqui, começo para explicar e falar um pouco, entrar, né, nessa dimensão. Porque muita gente está ali em casa perguntando assim, então, eu estou interessado agora. Quem sou eu? Eu sou leigo. Eu parto a partir do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, que coloca igreja como mistério, igreja como ministério, mas a participação no mistério de Cristo pelo batismo. Leigo é fazer parte de um povo de Deus. Então, porque a palavra leigo vem de laos, que é povo. Que é povo de Deus, consagrado, escolhido. E nós nos configuramos a Cristo, o mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, no nosso batismo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para ser membro do povo de Deus, para ser laos, para ser leigo, precisa estar inserido no corpo místico de Cristo. Exatamente. E esse Cristo, ele tem três dimensões. Na verdade, a gente fala de tríplice munus, mas vamos deixar esse de lado. 3 dimensões. Profeta, sacerdote, profeta e rei pastor. Mas então, eu vou te perguntar, você falou muito do sacerdócio, mas eu vou começar pelo primeiro. Todo leigo é um profeta? Todo batizado é um profeta. Leigo, leiga. Na verdade, assim, eu gosto de partir do sacerdócio, do mundo sacerdotal, sacerdote, profeta e rei. O sacerdócio de Cristo vem em primeiro lugar. Ele é o único sacerdote, né? Ele é o dom da sua vida, da sua oferta em si. Então, Jesus é o único sacerdote, né? E nós somos sacerdotes do sacerdócio de Cristo. Mas eu sou padre e você é leiga. Qual é a diferença, para que a gente entenda bem, do seu sacerdócio, que chamou sacerdócio comum, né? E o meu sacerdócio, que é um sacerdócio ministerial?
O sacerdócio comum dos fiéis, todos somos batizados antes do sacerdócio até ministerial. Pode-se dizer até que o ministério, o sacerdote, o padre, né, no ministério da ordem que ele exerce, ele está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. E que serviço é esse? É o serviço de congregar, serviço de trazer, agregar, consagrar, né, é um novo Cristo, né, na comunidade de fé, onde ele tem agora o ministério de agir em pessoa de Cristo, na pessoa de Cristo, a serviço do povo consagrado através do seu batismo. Ou seja, se todo mundo é povo de Deus, eu acho que eu sou um pouco leigo e você é um pouco sacerdote. Sim, eu gosto muito, que eu já usei lá no bacharelado, quando eu fazia, quando o Santo Agostinho fala assim, quando pergunta para ele, ele fala: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Interessante isso, né? Então, para você, eu sou padre, mas com você, eu sou cristão. Sabe que às vezes a gente valoriza demais essa condição, não é? Esse estado de vida presbiteral, religioso, mas às vezes a gente esquece que todos nós somos membros do corpo místico de Cristo e por isso somos cristãos. Cristãos. Né? Que agimos, então, cada um no seu ministério. Né? Por exemplo, isso, nesse corpo, então, o corpo tem a mão, tem a cabeça, tem, né? Cada membro tem um ministério. Ministério. E é isso que é muito importante a gente entender, que a vocação do leigo, ele é chamado a ser cristão exatamente onde ele está. É ali que ele está aberto à ação da graça de Deus. Na profissão dele. Na profissão, na mundo. sua família, no mundo, na igreja, como igreja no mundo. E também em lugar, na realidade secular que lhe é própria. Então, por exemplo, alguém é um político. O político. Né? Ele está exercendo seu sacerdócio comum no mandato, por exemplo, de vereador? Com certeza. E num compromisso, a gente tem que falar assim, a política não tem muito a ver com religião, né? A gente escuta muito isso. Mas tem tudo a ver. Primeiro, porque se a gente conseguir entender que a sociedade é feita por pessoas, é realizada por pessoas, e pessoas que creem. Então, se você é um vereador e crê, você é batizado, você está ali de alguma forma se abrindo à graça de Deus, configurando sua realidade existencial, a sua doação sacerdote, se doando a sua própria vida, o munus profético também dentro da sua realidade, onde você executa o seu ser, o seu jeito de ser cristão na sociedade, como político, e também no serviço, servir a Igreja de Jesus Cristo para que o reino de Deus se manifeste naquele lugar em que ele é próprio. Ali, só ele pode agir como cristão. Então, quer dizer, eu posso exercer o ministério de leigo. Aliás, o Papa Francisco, abrindo parênteses aqui, lançou até um documento recente, Anticum Ministerium, falando do catequista, né? O ministério de catequista, que é um antigo ministério. E a grande maioria diz que o Brasil tem mais de 1 milhão de catequistas e eles são leigos. São a maioria, né? A minha catequista foi a minha mãe. Sim. Você foi catequista? É catequista? Eu não fui catequista. Eu fui mãe muito jovem. Então, eu acho que a minha catequese foi mais dentro de casa mesmo. Catequizando os filhos. E depois, com a experiência da oficina de oração em vidas, de vida, aí sim. Aí eu trabalhava no TOV Jovem. Então, eu tinha essa dimensão. TOV porque em espanhol, Frei Ignacio Larrañaga é argentino, né? TOV é talleres, né? Talleres. Talleres de oração de vida. Talleres em espanhol é oficinas. Exatamente. Né? E eu trabalhava com os jovens, porque como eu era mãe de jovens, então eu também tive essa oportunidade, que é uma catequese também, não deixa de ser, mas da própria experiência de vida, abrindo espaço para que outros também possam fazer a experiência de um encontro concreto com Cristo vivo. Aquele documento do Papa João Paulo II, Christe Fidelis Laity, né? Cristãos fiéis leigos, te ajudou de alguma maneira nesse primeiro capítulo? Te ajuda? Me ajuda muito, porque é a partir dali que a gente entende a importância e o valor do ser leigo e ser cristão na sociedade, no mundo. Entendi. Existe um lugar
especial que lhe é próprio, que é próprio do leigo, de se santificar e santificar o mundo e se abrir a partir do seu batismo, né? E trazer isso de alguma forma na própria vida. Porque, Padre Joãozinho, às vezes a gente fala muito de tudo isso, mas a gente esquece uma dimensão muito importante, que isso também é fruto da oficina de oração, não deixa de ser, a experiência da oração que nos leva ao encontro com Deus vivo, né? E ele está, o sacrifício, o mundo sacerdotal, o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício dele na Eucaristia, a presença do seu povo reunido nesse lugar, nos leva ao nosso compromisso para entender que é dinâmico e é diário. Não é uma coisa que está pronta, é uma coisa que está sendo realizada e feita na vida. Então tem que ter todo esse dinamismo desse encontro pessoal com Cristo todos os dias. Sabe que tem um versículo da Bíblia, o versículo 14 do prólogo de São João, o capítulo 1, que para mim é paradigmático, que diz tudo isso que a gente está falando aqui. É uma frase bonita que diz assim, ó: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Eu entendo que Jesus é isso, não é? É o Verbo de Deus encarnado pela ação do Espírito, essa nuvem que envolveu Maria, que a encobriu com sua sombra. Então, o Verbo é a palavra. Então, nós somos gente da palavra, profetas, né? Leigos e sacerdotes, religiosos, religiosas, cada um na sua condição, deve ver uma vocação profética. Depois o Verbo se fez carne, se fez sacramento, se fez Eucaristia, se fez confissão, se fez batismo, e são sacerdotes, né? É o Cristo sacerdote, o Cristo que celebra, o Cristo que tem o culto, o Cristo que louva o Pai, o Cristo que reza e que nos ensina o Pai Nosso. E habitou no meio de nós é a dimensão régio-pastoral, né? Essas vezes as pessoas não sabem bem o que é. É o homem da comunhão, de formar comunidade, né? Não é isso? De estar a serviço. Ah, né? de servir. De servir. A realeza de Cristo é essa. Ele não vem, ele vem para quê? Para servir, ele vem para apresentar uma proposta. Herodes pensava que era um concorrente, né? Queria matar o menino. Então, mas para Pilatos ele diz: ah, tu és rei? Aí Jesus diz: você falou, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. E é isso que ele vem trazer, a proposta de Cristo é o reino de Deus, que já está no meio de nós. No reino de Jesus, reinar é servir. É servir. É servir a possibilidade de que todos recebam a graça de Deus e se salvem. Salvar do quê? Né? Qual que é essa salvação? É exatamente isso. É Marcos 10, 45, né? Eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Resgate por muitos. Olha, gente, está delicioso esse debate aqui. Teologia é isso. Teologia é sabedoria. É a inteligência da fé. Pedro dizia lá na sua carta: nós devemos dar ao mundo as razões da nossa esperança. Buscamos uma fé inteligente. Esse é o lema da Faculdade Deoniana. E a Faculdade Deoniana promove a 4ª turma de pós-graduação em Mariologia. Tudo isso no 4º bloco, no 3º bloco. E encerrando esse programa, nós vamos falar de Maria, né? E não poderia ser diferente. Porque é o 2º e o 3º capítulo da tese de doutorado da professora Márcia. Mas você pode aproveitar no intervalo e dar uma olhadinha ali, deoniana.edu.br, e se inscreva na pós-graduação em Mariologia, e você vai também mergulhar nas profundezas desses saberes com sabor. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já já. Olá, gente, eu sou o Padre Joãozinho, esse é o programa Rema, você está acompanhando aqui pela TV Evangelizar. Evangelizar é preciso, como nos ensina aí o Padre Reginaldo Manzotti, que já está preparadinho lá para daqui a pouco entrar no ar com a sua experiência de Deus. Hoje nós entrevistamos aqui a professora Márcia, que nós agradecemos a presença pela 2ª vez, esteve aqui falando da pós-graduação em Mariologia no programa passado e hoje fala de sua tese de doutorado, que é Teologia Mariana da Igreja. Do Laicato. Teologia Mariana do Laicato. O primeiro capítulo ela já falou, que é a Teologia do Laicato,
Mas o segundo capítulo, então, você falou que é a dimensão mariana da igreja. Eu lembro que teve um congresso mariológico que foi sobre isso, né? Até tenho aqui, Padre Joãozinho. Esse livro, ele é fruto desse congresso. E, na verdade, esse congresso marcou esse meu segundo capítulo. Marca, né? A presença dele é inteira nesse lugar. Para entender, então, a teologia mariana do laicato, você passa pela figura de Maria. Pela figura de Maria. O que ela nos ensina? Dá um spoiler aí. Eu sei que a tese não está escrita ainda, não, mas... ainda está em construção. Então, o que a gente parte aqui? Ela nos ensina a ter fé em Cristo. Ela é, como diz o documento da Aparecida, né, que traz muito bem, a primeira discípula e missionária. Então, partindo aqui dessa dimensão mariana do laicato, Maria como primeira leiga cristã. Então, eu trago aqui uma reflexão muito grata de todo o congresso, né? Teve também a presença do César Kuzman, que é um leigo muito envolvido, que ele traz um artigo da PUC do Rio de Janeiro. Da PUC do Rio de Janeiro. Então, a gente entende esse lugar, esse contexto de Maria como primeira leiga cristã, primeira discípula e missionária. Então, ela é aquela que está totalmente aberta, né, para a graça de Deus atuar nela e conosco, né, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E agora trazendo, então, esse lugar dessa dimensão laical. Tem algo de leigo, tem ali, importante de se trazer para se entender bem essa dimensão. Porque, como a gente já falou lá no começo, teve muito tempo que se via Maria muito ali num pedestal, né, até um pouco distante, e uma devoção, às vezes, um pouco que leva muito mais a dimensão do pedir, né, e não tanto do agir. E Maria é aquela que agiu o tempo todo, o seu sim. Eu gosto de dizer que o sim de Maria é um sim de uma vida inteira, né? Nós falamos um pouco lá atrás, ela não sabia de tudo, mas ela nunca duvidou de que Deus realizava obras na vida dela. E ela se coloca à disposição, mas não para pensar, ela para agir. Né? Tanto é que logo depois da Anunciação, em Lucas, ele já nos apresenta Maria indo visitar a sua prima Isabel. Né? Então, é a discípula que sai às pressas. Às pressas para visitar a prima Isabel. E já ali depois de dizer o seu sim. Né? Então é um sim que a abre, não para ficar pensando em agora como que eu vou. Ela resolve ali a relação dialogal que ela tem com o anjo, que é um diálogo para a vida inteira. Ela assume o seu lugar, ela se abre para que a graça de Deus opere nela e sai ao encontro da prima Isabel, que é onde ela é recebida da forma que Isabel a recebe, que ela depois tem o canto do Magnificat logo depois. Então é uma mulher que reflete, por isso eu coloco ela como primeira teóloga, que eu gosto, mas é uma mulher ativa, uma mulher inquieta, uma mulher que se abre e assume a sua responsabilidade diante de um compromisso de algo novo que chega até ela, que ela ainda não sabe como que se dará, mas ela sabe que se dará, porque é na fé que ela age e diz o seu sim. Mas sempre em missão, sempre saindo ao encontro do outro, e esse é o lugar onde eu desenvolvo essa Maria missionária, que tem também, que eu vou trabalhar um pouco nesse meu segundo capítulo, que é a tese do querido padre Alexandre Auí, que ele coloca essa dimensão da Alemanha, Maria. Né? Aliás, ele foi secretário do dicastério para os leigos, né? Para os leigos. A Família e a Vida, nomeado pelo Papa Francisco. Papa Francisco. E ele traz aqui, então, essa dimensão forte da igreja missionária em Maria, né? Maria como modelo de missionária na igreja. Então, é nesse lugar que eu vou caminhar nesse segundo capítulo da minha tese. E eu lembro desse Congresso Mariológico, né, que todo mundo sempre deve estar ligado no A12, participando do Congresso Mariológico, é um momento único e irrepetível. Nesse congresso nós tínhamos lá a presença do querido irmão Afonso Murad, que trouxe, né, e atualizou a visão do Urs von Balthasar, Sim. Aquele teólogo que fala da dimensão mariana da igreja. Por acaso te impactou um pouquinho, Balthasar? Sim, com certeza, e traz também uma reflexão, aprofundar um pouco mais a dimensão da reflexão, porque Papa Francisco já coloca ali, inclusive ele coloca isso também, o padre Alexandre Auí, não é? Coloca essa dimensão que amplia
essa nossa reflexão sobre o lugar missionário e o lugar que Maria ocupa dentro Seria na Evangelii Gaudium, acho que o número 288, né? Ele fala que o sacerdócio de Maria é o sacerdócio comum dos fiéis e que é mais importante, né, até do que o sacerdócio ministerial. É porque o sacerdócio ministerial, como é que é? Para vós. É serviço para vós. Então, mas convosco. Então, é que o Baltazar traz um pouco isso também. Né? Mas eu trago isso também como reflexão, mas sempre partindo desse lugar que eu quero elaborar aqui no meu projeto, que é essa dimensão mariana da igreja, mas Maria como primeira leiga cristã. O Baltazar, ele fala da dimensão mariana da igreja, comparando com outras dimensões que a igreja é uma realidade misteriosa, né? É o corpo místico de Cristo. Então, tem várias metáforas, por exemplo, a igreja é a barca de Pedro, é a videira e os ramos, é sacramento universal de salvação, não é? E depois é povo de Deus. É povo de Deus. Mas, para entender a igreja, às vezes a gente olha para Pedro e vê uma dimensão petrina, mas institucional, organizacional, não é? A igreja precisa disso. Dessa dimensão organizacional. Né? Só que tem uma dimensão paulina, que é mais carismática, missionária, que ela é mais... um é pedra, o outro é vento. Né? Pedro e Paulo, quando a gente vai no Vaticano, tem os dois. Né? Um é a chave, né? Que abre a porta. Sem essa chave, o Paulo não passa. Quem tem a chave é o Pedro. Né? Mas depois tem o Paulo, que tem a espada da palavra de Deus, que é evangelizador, que vai abrindo caminhos. Se dependesse do Pedro, ele ficava lá, né? Mas o Paulo ia para frente. E tem uma dimensão jacobina, né? Que é de Tiago, se fala que é uma dimensão mais do direito canônico, da lei. Só que tem uma dimensão joanina, daí eu puxo para o meu lado, né? Que é mais mística, espiritual, que tem olho de águia, que tem visões, o Apocalipse de São João, o Evangelho de João é todo místico. E aí, no meio disso, fala que tem também uma dimensão mariana. Sabe que eu acho que tem uma dimensão... Agora me vem essa ideia. Não quero atrapalhar a sua tese. Uma dimensão josiana também, de José. Sim. Que seria a dimensão da sustentabilidade, daquela necessidade de garantir o sustento para essa obra. Né? Ele é o dispenseiro do... Mas, enfim, a dimensão mariana dentro disso, qual seria uma característica dessa dimensão mariana da igreja? A gente pode até ir até ali, Maria como filha de Sião. Eu acho que a gente aquele entra... livro do Papa Bento XVI? Ela representa ali o povo, a personificação, né, do povo da antiga aliança, onde se cumpre uma promessa, né, e os pequenos. Né? Então, a Sião ali, a gente vai estudar um pouquinho a Bíblia, vai entender o que aconteceu, o povo de Jerusalém, e a queda do templo e tudo mais. E aquele povo de Sião, aquele pequeno povo que mantém a fé, a esperança. E Maria ali, que personifica e traz, porque ela faz parte desse povo que crê e que espera a chegada do Messias que se dá em seu ventre. Né, essa chegada. Então, eu acho muito interessante dar uma olhadinha, que eu pretendo fazer isso na minha tese, nessa dimensão de Maria como filha de Sião, que tem até um paralelo que faz com Sofonias, né, nessa dimensão da realização do povo, da promessa de um povo da aliança, um Deus que cumpre a sua promessa, um povo consagrado por Deus, uma aliança real que se cumpre. Maria faz parte desse povo, então não é uma coisa individual, né? Mas, acima de tudo, o seu sim é a personificação de todo um povo que se mantém e crê e se abre. Acho que é um pouco aquilo que o Padre Zezinho, de maneira genial, falou no seu clássico imortal Maria de Nazaré. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Né? Ou seja, para entender quem é o leigo, você está olhando no espelho de Maria. Né? Sim. Você olha no espelho e vê Maria. Mais ou menos aquele espelho meu, quem sou eu? E aí parece que tem um livro do Frei Raniero Cantalamessa, que é Maria um espelho para a igreja. Um espelho a igreja olha para... Se ela quer olhar no espelho,
ela vai olhar para Maria e ela vai dizer, eu tenho que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas e aí você chega no terceiro capítulo e sobrou alguma coisa? Sobrou a teologia Mariana do Laicato. Daí você junta o primeiro Aí e o vem segundo. aqui tudo junto. Aí aqui a coisa se fecha de uma forma assim, que traz tudo isso que a gente conversou aqui, mas num jeito mais amadurecido e concreto de dizer. Papa Francisco fala, através do padre Alexandre Auí, que eu gosto muito, que eu li nesse livro aqui, talvez tenha sido isso que me chamou a atenção, que ele fala, é chegada a hora do leigo mariano. Então, toda essa devoção mariana que vem da piedade popular, que vem Papa Francisco mesmo fala num livro, uma entrevista que ele dá para o padre Alexandre Auí, que ele é mariano. Ela é minha mãe, né? Ela é a minha mãe. Ele reza o terço, ele tem até uma foto que ele está com o terço. Então, essa relação de fé, essa Maria presente, que nos leva a Cristo e, ao mesmo tempo, gera Cristo em cada um de nós, para que Cristo possa ser Cristo no mundo, possa ser presença no mundo, se fecha aqui nessa dimensão mariana da igreja. Bom, aí eu acho que está a originalidade da sua tese, porque toda tese precisa de um toque de originalidade. E a gente sabe que para chegar nesse terceiro capítulo vai ser uma longa caminhada, que você vai ter que estudar muito do primeiro, que você já estudou no mestrado, do segundo, que a estrada está pavimentada pela pós em Mariologia que você coordena, que muita gente está nos ouvindo agora vai procurar e se inscrever, e o terceiro é aquele que você vai ter que chorar. Sim. Tem que chorar para parir como um filho. Como um filho. Eu acho que a tese de doutorado é um filho, não é, professora Márcia? É um filho. É um filho, e aí a gente volta para aquela dimensão que conversamos no começo, a dimensão materna. Né, do nascer, você se sente grávida desse projeto? Totalmente grávida. Né? Então, você já teve 3 gravidezes, acho que é isso, plural, 3 gravidezes, e agora você está tendo uma 4ª gravidez que é acadêmica. Então, é assim, a certeza da gestação, ela é real e concreta, é uma abertura para o novo que sempre vem, mas sabendo que ali o novo também se dá. Então, você se abre para o novo venha e se dá um novo para o novo que sempre vem. Então, aí entra aquela dimensão da teologia, do resposta, pergunta, resposta e dinamismo, e aí você contribui para que o novo realmente sempre venha. Né? Você não sabe, eu não sei como que vai ser a minha banca de doutorado, eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho certeza que eu estou gerando aqui algo importante para que esse novo, que é a presença de Deus no meio de nós e conosco, venha através da geração, através como Deus escolheu vir até nós. Quando eu estava fazendo doutorado em educação na USP, uma professora dizia para nós, uma pessoa até idosa, foi reitora da USP, acho que Mari é o nome dela, ela dizia assim, por favor, não façam teses inúteis. É muito tempo que você gasta, o governo te ajuda com bolsa de estudo da CAPES. Não respondam perguntas que vocês já sabem, né? Responda uma pergunta que você não sabe a resposta, precisa pesquisar para responder e que vai ajudar todo mundo, porque todo mundo está procurando essa resposta. Você acha que as pessoas procuram uma resposta sobre a teologia mariana do laicato? Maria modelo de leiga? Na verdade, não sou eu que acho. A igreja acredita e professa isso. Né? Eu venho aqui apenas contribuir a partir de um dom que eu recebo, uma graça que eu recebo, de ter essa vocação para a teologia e ter a possibilidade de aprofundar a dimensão da Mariologia nessa dimensão do leigo, que é uma experiência concreta da minha vida. Porque eu não estou falando de nada abstrato, eu estou falando de coisas concretas, para uma vida concreta, para uma realidade concreta. E então a gente entende a dimensão também, Padre Joãozinho, dos dogmas dentro da igreja, que não podem mudar. Mas o que precisa mudar? A linguagem. Né? Você precisa adequar uma linguagem nova, porque os tempos mudam, a situação muda, a vida muda, a gente muda, mas a fé não muda. A verdade permanece. A verdade permanece, né? Mas precisa mas dizer a linguagem muda. De um novo jeito, de um jeito que gere encanto. Alguém me dizia, para que precisa novos documentos? Olha, Jesus não falou em grego, não falou em latim, mas a igreja rezou por milênios em grego e latim. Então a linguagem, cada povo tem uma sensibilidade. Olha, poderíamos continuar conversando de teologia, de mariologia. Nós
tivemos hoje aqui a grata satisfação de receber a professora Márcia, vem pela 3ª vez no programa, está no Guinness Book aqui do programa Rema, né? Que nos falou sobre a sua tese de doutorado, que é a Teologia Mariana do Laicato. Desejamos aí sucesso nas pesquisas, essa gravidez solitária, né? Mas que lá dentro tem uma presença solidária, que Maria te acompanhe também, porque com certeza ela está intercedendo para que você chegue a belíssimas conclusões e ajude a igreja a entender essa dimensão mariana, principalmente do laicado. E você, que se interessou por tudo isso, vá lá no seu Google, coloque pós-graduação em Mariologia Deuniana e você vai chegar no formulário e se inscrever e participar dessa 4ª turma que vai começar em julho, não é? Julho de 2023. Agora, dia 3 a 12 de julho. 3 a 12 de julho, né? Você pode entrar em contato com a Faculdade Deuniana ou com a Academia Marial de Aparecida e com certeza você vai receber aí todas as informações, não é? O A12 e o site da Deuniana estão com todas as informações. Obrigado, professora Márcia. Obrigada, eu que agradeço. Padre Reginaldo Manzotti, conduza esse povo maravilhoso para uma belíssima experiência de Deus. E depois que terminar, você vai lá e faça a sua inscrição no canal Padre Joãozinho no YouTube. A gente volta semana que vem. Deus abençoe. Até lá.